Olá, Daniel, tudo bem? Olá a todos. Estamos aqui hoje para fazer a leitura do relatório de outubro do TEP. Daniel, vou começar pela primeira pergunta. Eu acho que é a pergunta que todos querem saber, referente à venda do edifício Timbaúba. Teve alguma evolução? Como que anda esse processo? Bom, tudo bem, Bia? Nós temos já, nas últimas lives, discutido um pouco a respeito. A gente não tem conseguido evoluir para uma conclusão satisfatória da due diligence. Ela tem se estendido mais do que a gente esperava e a gente tem, devido a essa morosidade, estudado outras alternativas, como a venda de outros ativos, esperar um pouco uma recuperação gradual do mercado. A gente tem estudado algumas alternativas em relação à venda do Timbaúba. Não, perfeito. Eu acho que é super importante a gente mostrar o nosso passo a passo e ser transparente com o investidor. Por isso, essa pergunta é um questionamento que a gente recebe bastante aqui no ri@telos.com.br. Bom, em relação a esse mês, a gente colocou algumas fotos do edifício Passarelli, né, o final da entrega da obra, que foi que trouxe mais. Não, desculpa. Não, realmente, o Passarelli a gente tem feito um trabalho constante lá de retrofit, um pouco similar ao que a gente fez no São Luís, né? A gente trouxe as pessoas para dentro do projeto no São Luís. Eu acho que a ideia no Passarelli é bastante similar. A gente derrubou alguns muros ali, o prédio, algumas grades e a questão perimetral do imóvel ali. A gente fez um acesso interno do edifício para quem vem do metrô para a Rua Pais Leme. E a gente acabou de inaugurar, né? Acho que ficou bem bacana ali. Vai facilitar a vida não apenas dos usuários do próprio Passarelli, como de outras pessoas que precisam acessar a Rua Pais Leme vindo do metrô, do ônibus ou do trem. É super importante reforçar que como a gente abriu, que dá realmente acesso a um caminho, hoje os portões ficam abertos das 7 às 19. E a gente vai sentindo essa demanda, se for para ficar um pouco aberto até mais tarde, a gente vai ver se precisa e qual a necessidade para deixar aberto, até começar realmente ter um trânsito de pessoas ali e a gente pode estender esse horário, né? Outro ponto que é importante, a gente está hoje no Passarelli, a gente tem que falar um pouco sobre as vacâncias. Hoje no Passarelli a gente tem 3 conjuntos vagos e no Torre Sul a gente tem 4 conjuntos, que é uma laje no mesmo andar e depois 2 conjuntos. Como está o mercado? O que vocês estão sentindo? Você que está aí, tem área de locação, o que vocês estão vendo? A gente tem sentido o mercado bem movimentado. Essa questão do Passarelli foi um aumento pontual da vacância, porque foi através de um inquilino que nós já tínhamos uma ação de reintegração desse ativo, desse meio andar do Passarelli, né, por questões de inadimplência. Então, é bem favorável, porque a gente já tinha uma demanda reprimida ali no Passarelli, e esse meio andar a gente trabalhou ali na reforma dele, né, para reposicionar o ativo para uma nova locação. Então, bem favorável em relação ao Passarelli. E o Torre Sul, a gente também tem um meio andar mobiliado, que ele tem sido trabalhado, tem tido muita demanda para locação também no Torre Sul. Acho que o nosso trabalho até o fim do ano é a gente conseguir trazer a vacância para os patamares no máximo 5% do portfólio, né, que é o que a gente tinha um pouco tempo atrás. Exato. Não, a gente está abaixo da média, né? A gente está com 7,09. Então, a gente está indo bem. Só que a gente tem a intenção de melhorar. Nessas visitas, você acha que a gente já consegue sentir uma melhora em reduzir o prazo de carência, reduzir desconto ou ainda permanece? Ou seja, já voltou o período pré-pandemia, 2019? É uma negociação caso a caso, né? Acho que o nosso trabalho é trazer bons inquilinos, né? Inquilinos que a gente pense no longo prazo para o portfólio. E mas a gente tem sentido, sim, negociações mais favoráveis para o lado do proprietário, carências um pouco menores e descontos menores também. A gente tem praticado isso nas últimas locações, mas a gente prefere analisar caso a caso as locações. Tá.
Daniel, falando de um outro ponto que eu queria falar, antes de você falar os números, a gente tem hoje uma vacância financeira de 12%. Então, só queria reforçar explicar, reforçar o que significa essa vacância financeira de 12%. Então, além da carência que você mencionou, que a gente está conseguindo, que a negociação é caso a caso, existem carências que vieram no meio dos contratos, correto? Então, estão acontecendo agora. Então, por isso que o número da vacância financeira é maior do que a da vacância física, né? Exatamente. Durante a pandemia, a gente teve que adequar algumas locações, algumas novas locações, e existiram, em alguns casos, carências pontuais em anos subsequentes à assinatura do contrato. Então, na prática, a gente tem alguma coisa do passado e alguma coisa referente às últimas locações, que a gente teve algumas carências, alguns steps de descontos anuais dos contratos de locação. Então, fisicamente, a gente tem esse índice de 7% de vacância física, mas a gente ainda tem 12% de financeira, que ao longo do tempo vai acabar chegando no mesmo 7% da física. Tá, perfeito. E um outro ponto também, antes de fechar os números, é que esse mês a gente recebeu a multa da Activity. Então, só explicando aqui, a gente recebeu a multa da saída da Activity. É da Activity ou da AT&T? Da Activity. Foi da Activity, né? A multa da Activity, e a gente acabou, com isso, recebendo recurso, só que o novo inquilino, ele entra no período de carência. Então, teve essa compensação, né? Exatamente. A gente conseguiu reposicionar as duas lajes da Torre Sul com a saída da Activity, com a entrada da Ciatec, que é uma empresa do Grupo UOL, e essa multa, ela suporta aí o período de carência que a gente teve que dar nesse contrato para a Ciatec. Perfeito. Você quer falar os números agora? Bom, vacância física é o 7,09%, vacância financeira 12,24%, um yield anualizado de 7,55% e distribuição de 50 centavos por cota. Perfeito. É super importante que a gente está crescendo o número de cotistas, chegamos a 9.627. A nossa intenção é crescer cada vez mais. A gente continua tendo a nossa liquidez continua aumentando desde que a gente contratou o formador de mercado, e a gente está super à disposição para responder qualquer questionamento, e aí para todo investidor que quiser acessar nossas mídias sociais e ver todo o trabalho da Telos. Você tem mais algum ponto, Daniel? Não, acho que o resumo, a gente teve uma definição, uma questão política, né? Então, acho que agora a gente aguardar um pouco um arrefecimento do mercado, né? E as projeções para um novo governo, mas a gente está bem otimista em relação a gente conseguir melhorar, zerar essa vacância que a gente ainda tem no portfólio. E com isso, até depois fazer um reajuste no valor do aluguel, né? Uma expectativa de começar... Temos algumas revisionais ano que vem, com uma expectativa de crescimento acima da inflação para a receita do portfólio. Não, perfeito, Daniel. Super obrigada. E obrigada a todos. Obrigado, Bia.